Vamos lá, pessoal, para a gente encerrar a nossa aula de geomorfologia, agora a gente vai fazer então os exercícios para finalizar aí nossa teoria, tá? Então, para quem está perdido, a gente parou a aula, né? Deu a teoria e nesta aula a gente vai resolver os exercícios. Como eu disse, às vezes é melhor vocês tentarem fazer primeiro e depois a gente corrige junto, tá? Mas vamos lá, página 273, o primeiro exercício aí da Estadual da Paraíba. No cartograma abaixo, as áreas escuras representam as maiores elevações da Terra, formadas a partir de movimentos orogenéticos no período terciário, cuja ação dos agentes erosivos ainda não foi suficiente para provocar grandes desgastes. Facílimo, né? Daí dá N dicas aí para vocês, ó. As áreas escuras apresentam as maiores elevações da Terra. Então, qual dos tipos de relevo que eu comentei com vocês que tem as maiores elevações, tá? Formadas a partir de movimentos orogenéticos. Então, se é orogenético, é movimento de placa tectônica horizontal, cuja ação dos agentes erosivos ainda não foi suficiente para provocar grandes desgastes. Foi o que eu comentei com vocês dos planaltos, né? As montanhas, elas ainda por serem dobramentos modernos, ela ainda tem aquela característica, né? Aquele cume mais acentuado. Os planaltos, por eles serem áreas mais antigas, eles já foram mais desgastados. Se ainda assim vocês ainda não conseguirem identificar qual tipo de relevo, né? A gente tem aqui os Andes destacado, aqui exercício fácil, né? Na verdade, se ele nem trouxesse os nomes aqui, dava pra gente saber. Mas ele traz aqui, ó, Andes, Alpes e Himalaia. Falamos um pouco deles durante a aula, né? Então a gente sabe que são estruturas de bacia sedimentar. Escudos cristalinos são os planaltos, pessoal, que são as áreas mais antigas. Dobramentos modernos, planaltos sedimentares ou bacias de afundamentos tectônicos. Então a gente sabe que a correta vai ser dobramentos modernos. Deixa eu só confirmar se eu tô gravando. Tô gravando. Mas será que eu apertei? Certo? Facílimo, né, gente? Então, além dele trazer um monte de informações aqui para vocês, trouxe um mapinha ainda. Nem se não tivesse o mapa dava pra gente responder, tá? Então, as montanhas ou dobramentos modernos, tá? É a mesma coisa. Por que dobramento? Porque a placa se dobra. E por que moderno? Porque é ativo, né? Aquela construção e destruição de rocha acontece o tempo inteiro, por isso que é moderno, tá? Então, alternativa C, tudo bem? Exercício 2, Federal do Paraná. Planície são ambientes geomorfológicos que apresentam relevo plano ou suavemente ondulado, com dimensões variadas, onde são predominantes os processos de deposição e acumulação de sedimento. Percebam que todos os exercícios já te dão a caracterização da estrutura antes de vocês saberem a resposta, né? Então, ó, as planícies aluviais são aquelas formadas por sedimentos de rios, então planície aluvial ou planície fluvial, né? São aquelas formadas por sedimentos de rios. Sobre esses ambientes, eu considero as afirmativas. 1. A planície aluvial corresponde ao leito maior de um rio e sazonalmente sua área é ocupada pelas águas dos canais fluviais. Sim, lembra que eu comentei com vocês, né? Que o leito do rio, ele varia, né, de tamanho, por isso que fala sazonal aqui, porque é periódico, tá? Então, nos meses que chove mais, o leito do rio fica maior. Nos meses de seca, o leito do rio diminui. E daí, o que acontece com aquelas áreas que onde o rio diminuiu? São as planícies aluviais, ou as planícies de inundação, tá? Então, a número 1 está correta, certo? 2. O estabelecimento de áreas urbanas em ambientes de planícies aluviais acarreta sérios problemas sociais devido aos efeitos negativos das inundações periódicas para a população residente. Certo também. Lembra, eu comentei isso também na videoaula, tá? As pessoas que montam, né, que constroem as suas casas próximas a essas planícies de inundações, nos meses intensos de chuva, né, onde essas áreas inundam, as casinhas delas vão inundar junto. Por isso que é importante a gestão, né, urbana que a gente fala, para não deixar que essas pessoas coloquem suas casas ali, porque o dano social, o dano ambiental vai ser grande. Então, a 1 e a 2 estão corretas, tá? 3. No planejamento do uso do solo nas planícies aluviais, é necessário considerar a suscetibilidade de contaminação do lençol freático, pois nesses ambientes ele se encontra mais próximos da superfície. Também, gente, lençol freático
é água subterrânea, tá? Então, nas áreas ali de planícies de inundação, né, ou as aluviais, são as áreas mais próximas do lençol freático, tá certo? Então, a 3 também está correta, tá? Então, 1, 2 e 3 até então está correta, a gente já consegue chegar na resposta. Mas vamos na 4. As cidades localizadas em planícies aluviais, ao contrário daquelas localizadas em ambientes sem risco de enchentes, exigem processos de planejamento, como os planos de uso e ocupação do solo. Por que essa tá errada, gente? Porque toda a área urbana precisa de planejamento, tá? Não é porque você tem uma cidade ali em área de planalto que você não tem que por planejamento, que você pode construir sua casa onde quiser. Não, né? Porque tem as áreas também de elevada declividade. Se você constrói casas em área de encosta, por exemplo, você vai ter problemas de deslizes de terra, tá? Então, toda cidade tem que ter planejamento para ver aonde você vai ocupar, para que não tenha dano tanto ambiental quanto dano social, certo? Então, a alternativa correta é a 1, a 2 e a 3, que vai ser a alternativa E de novo. A outra foi E? Não, a outra foi C. Alternativa E, ok? Belezinha? Exercício 3. As estruturas geológicas e as formas de relevo influenciam as atividades humanas, seja elas nas áreas rurais como urbanas. Sobre esse tema, analise as afirmações a seguir e a gente vai escolher as alternativas corretas. O conhecimento das características do relevo é fundamental para o planejamento das atividades humanas, com destaque para os locais adequados à construção de moradia, formas de uso e ocupação do solo, traçado de rodovias, entre outras. Então tá certíssimo, gente. Por exemplo, como eu já comentei com vocês, é muito complicado você construir residências, né? Um bairro, por exemplo, em áreas de declive, né? Porque você tira a vegetação nativa, acho que a gente já comentou isso na aula passada, né? O efeito splash da água é muito maior, isso favorece o escoamento superficial. Então, o deslizamento de terra ocorre e aquelas pessoas perdem a vida, perdem suas casas, tá? A mesma coisa em áreas rurais. Você vai colocar uma produção em área de declive, né? Como que a gente vai fazer, por exemplo, para que a água infiltre e para abastecer aquela produção? Você precisa de água, né? Qualquer tipo de produção é necessário de água, seja de cana, soja, arroz, feijão, por aí vai. Se você põe uma área de declive, aquela água ela vai escoar, ela não vai infiltrar e aquela produção morre, tá? Então é extremamente importante você fazer a análise, né, do seu relevo antes de você construir qualquer coisa, seja produção agrícola quanto produção urbana, tá certo? Então a 1 tá correta. 2. O relevo é resultante da ação conjunta de agentes internos ou endógenos, impulsionados por forças tectônicas, e agentes externos ou exógenos, também chamados de modeladores de relevo. Então, certinho, né? Para a gente ter aí uma análise, né? A ação do relevo, né? O resultado do relevo é a ação de duas forças: as forças endógenas, que vêm do interior da Terra, que constrói, e as forças externas, que vai fazer com que esse relevo seja modelado. Então, a gente sempre fala forças endógenas, construtores de relevo, forças exógenas, modeladores de relevo, tá? 3. O intemperismo é uma fase dos agentes externos que provoca a desagregação, intemperismo químico, e a decomposição, intemperismo físico, sendo que na segunda o fator principal é a variação da temperatura, tá? Desagregação e decomposição, gente, é intemperismo físico, tá? O intemperismo químico, lembra que eu comentei com vocês, é quando a rocha entra em contato, por exemplo, com a água, e isso faz com que a água tenha, que a rocha sofra dissolução, ou seja, você altera a composição química daquela rocha, tá? Então, os minerais se alteram a composição, um mineral sai, fica só 2 minerais. Então, quando você muda a composição química da rocha, tá? Então, a 3 está errada por conta disso, não é a desagregação da rocha. Mas, assim, o intemperismo químico ele é muito mais complexo, né? Ocorre a dissolução dessa rocha, as características minerais acabam se alterando, tá? Então, a 3 está errada. 4. Em relação à estrutura geológica do Brasil, não dispõe de dobramentos modernos, mas apresenta as bacias sedimentares que cobrem a maior parte da superfície do país e os escudos ou os maciços antigos.
essa também vai estar correta, tá? O Brasil, por estar numa região central da placa tectônica, então a gente não tem realmente dobramentos modernos, né? Tanto que a gente fala que o relevo brasileiro é um relevo antigo. Por ele estar no centro da placa tectônica, ele não sofre agentes endógenos. Ele só sofre com agentes exógenos, que desgastam o nosso relevo, tá? Então a gente fala aqui, ó, que 64% do nosso relevo é composto de bacias sedimentares. E o restante, né, 64%, então 36%, matemática, vou dar um abraço, vai ser de maciços cristalinos. Então, a grande maioria, né, das estruturas geológicas do nosso Brasil é bacias sedimentares, que são áreas mais baixas, tá? Então, nosso relevo aí é antigo. Com isso, a gente chega à questão que a 1, a 2 e a 4 são corretas. Existe essa alternativa? Eu adoro quando eu chego assim numa... Explico, daí não dá alternativa. Dá alternativa, então é a alternativa A. Ok? Vamos para uma questão dissertativa agora, ó. O relevo terrestre é composto por diversas fisionomias ou irregularidades, planícies, planaltos, depressões, montanhas. Explique como são geradas tais fisionomias ou irregularidades, né? De novo, na verdade, um exercício um pouco repetitivo, né? O relevo ele é resultado do quê, gente? De agentes endógenos e agentes exógenos. Então, vocês vão escrever aqui que o relevo, né, essas fisionomias é geradas a partir dos agentes endógenos, que pode ser tectonismo, abalo sísmico ou vulcanismo, que vai construir esse nosso relevo, tá? E os agentes exógenos, que são os agentes da atmosfera, são eles que atuam, né, na modelagem do nosso relevo, tudo bem? Para quem quer uma resposta bonita aí, ó, as formas de relevo são resultantes dos processos responsáveis pela dinâmica da crosta, onde os agentes endógenos criam sua estrutura, já os exógenos modelam o relevo, tá? É o que eu falei, só que escrito de uma forma mais bonitinha. Tudo bem? Falou de geomorfologia, falou de relevo, tem que lembrar de agentes exógenos e agentes endógenos. Né, Gaia? Não tá muito fácil esse exercício? Ela quer morder meu fone, ela já estragou pelo menos 64 fones meus, porque gato tem dessas, né? 5. Então, página 274. Analise a figura. Então, a gente tá vendo aqui que é um relevinho. Aonde está o curso do rio é a parte mais baixa do relevo, né? Concordam comigo, né? Onde o rio, ó, ele sai de áreas altas e vai para as áreas mais baixas. Então, a gente tem aqui o número 1, que está numa área mais alta, que provavelmente é a nascente, e aqui é a foz, né? Considerando os rios como agentes modeladores do relevo, identifique os processos predominantes em 1 e 2. A seguir, explique como suas respectivas ações do relevo. Eu tenho a impressão que eu já dei esse exercício para vocês, ou é algum bem parecido, tá? Então, ó, explique como ocorrem as suas respectivas ações nos processos. Ah, tá. Vamos lá, gente, pensa aqui comigo, tá? Essa área aqui, a nascente, são sempre nas áreas mais altas, né? O rio sempre nasce nas áreas mais altas e desembocam até os oceanos, até os outros rios em áreas mais baixas, tá? Então, você concorda comigo que essa região, para ela ser mais alta, o processo erosivo é maior, tá? Porque, como ela é declive, a água do rio, ela vai passar muito mais rápido, com mais velocidade e força. Não é isso que acontece geralmente em cachoeira? A água da cachoeira, ela não vem com tudo, né? Vocês já tentaram entrar embaixo de uma queda de cachoeira? Com certeza, você já se molhou na queda de uma cachoeira. Adoro essa música. Então, o que acontece? Em áreas mais altas, essa água está vindo com muito mais velocidade. Então, a gente fala que o processo que atua aqui é o processo erosivo, né? Porque essa água está vindo numa velocidade muito grande e ela vai desgastando as rochas, né? Aquele relevo ali, e os sedimentos vão sendo carregados para as áreas mais baixas do relevo, certo? Que vai ser na área 2. Então, aqui, ó, quando ele chega aqui nessa área aqui, tá muito rápido a água, corre o processo erosivo, o sedimento, ó, vai sendo carregado pelo rio, chegando às áreas mais baixas, tá? Como essa área mais baixa, ela é menos declive, né, que a gente fala, a deposição de sedimento vai ser muito maior, tá? Então, a gente fala que em 1, o processo erosivo é muito mais forte, e em 2, o sedimento que foi aqui transportado pelo seu rio
vai se acumular nas regiões mais baixas. Então, aqui processo erosivo, aqui processo de deposição de sedimento, certo? Então, se você quer uma resposta mais bonita, conforme a figura, o rio no alto curso 1 localiza-se numa área montanhosa com maior declividade. Assim, a velocidade de escoamento da água é maior, predominando o processo de erosão, remoção de partículas minerais e matéria orgânica, que escava os vales mais profundos do relevo. O rio baixo curso situa-se numa área com menor declividade, permitindo o acúmulo de água e seu transbordamento mais frequente. Assim, o processo predominante é o de sedimentação. Certo, amados? Para finalizar, tem um exercício 6 aqui. Eu gostei desse exercício, é um exercício da Unicamp e eu vou deixar como tarefa para vocês, tá? Não fiquem felizinhos, não achem que só esse exercício, eu vou pôr mais um exercício para vocês, mais uma lista de exercícios para vocês realizarem, tá? Eu acho que eu vou tentar fazer como se fosse um simuladão para vocês testarem aí o conhecimento de vocês, né? Já que a gente está fechando o tema, né, da geomorfologia, então eu achei interessante trazer talvez um simuladão para vocês testarem o conhecimento de vocês. Quem for colar da internet, porque você vai achar sim essas respostas. Azar, quem quer treinar para o vestibular, treinar seus conhecimentos, faz bonitinho, tá? Tira, manda dúvidas para mim, que eu estou à disposição de vocês. Estou aqui para isso, tá bom? E, enfim, encerramos agora a aula então de geomorfologia. Então vamos lembrar aí que a gente viu até agentes endógenos, desde o estudo aí da dinâmica interna da Terra, até agentes exógenos e tipos de relevo, certo? O próximo tema agora é biogeografia. Então a gente vai fazer o estudo das paisagens agora, tá? É isso, amores. Eu espero que eu tenha ajudado. Hoje a aula ela era mais simples mesmo, mas é porque é uma aula de encerramento. E reforço de novo, para quem tiver dúvida, me mandem mensagem. Se cuidem, juízo, fiquem em casa. É isso, tô com saudade. Beijo, pessoal. Eu usaria a Gaia para dar beijo para vocês, mas ela tá num culicho aqui, não vou acordar o leão, tá bom? Um beijo, amores, até mais.